Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre métodos para listas. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e conteúdos. Eu já falei anteriormente no canal sobre listas. Vai aparecer para vocês aqui o atalho para o vídeo, tá? Mas só para relembrar que listas são sequências mutáveis de objetos que são referenciados por uma determinada posição dentro da lista, é claro. As listas são declaradas como valores que são separados por vírgulas e esses valores ficam dentro de colchetes. Aqui 3 exemplos: uma lista vazia, declarada, o nome dela é nada, ela só tem a abertura e o fechamento dos colchetes. Uma lista com números, número 10, 150, 3.14, 223, todos separados por vírgula dentro de colchetes. E uma lista mista que contém números, caracteres, strings, como a palavra banana, tá? Outra lista com 3 números e um valor booleano true. O nosso objetivo aqui é falar dos métodos disponíveis para as listas. Então eu começo com o método append. O que o append faz? Ele vai adicionar ao final da lista um elemento que é passado como parâmetro. Então eu tenho aqui a minha lista 1, que possui 5 elementos, e eu utilizei o método append colocando como parâmetro o caractere x. E depois eu vou printar a minha lista 1. Ao executar o programa, eu obtenho a minha lista com o caractere x adicionado ao final da mesma. Próximo método, método clear. O que ele faz? Ele remove todos os elementos da lista. Então aqui eu tenho a lista 2 e eu utilizei o método clear, onde não foi passado nenhum parâmetro para ele. E depois eu printo a lista. Ao executar o código, eu obtenho somente os parênteses, ou seja, eu tenho uma lista vazia. Todos os elementos foram removidos. O método copy, ele vai fazer uma cópia da nossa lista, né? Ele vai copiar a lista que é passada para ele. Então eu peguei a lista 2 e criei uma lista 3 que recebe a cópia da lista 2 através do método copy e printo a nossa lista 3. Executo o código e obtenho para a lista 3 exatamente a lista 2. Método count, ele vai contar quantas vezes, só corrigir aqui, o elemento determinado aqui como parâmetro está na lista. Então eu peguei a nossa lista 4, que tem o elemento 3 duas vezes, e eu vou passar para a variável n, eu vou atribuir a ela qual é o valor de vezes que 3 aparece na lista 4. Então, ao executar o código, eu obtenho 2, ou seja, o elemento 3 aparece 2 vezes na nossa lista 4. Método extend, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar um elemento iterável na nossa lista. O que é um elemento iterável? Por exemplo, outra lista, ou uma tupla, ou um dicionário, ou um conjunto. Então aqui eu tenho duas listas, a lista 4 e a lista 5. E eu fiz um extend na lista 4, passando como parâmetro a lista 5. Perfeito? Então quando nós printarmos a lista 4, eu tenho que obter também os elementos da lista 5 no final da mesma. Mas antes de fazer isso, eu já vou falar do método index. O método index, ele vai retornar qual é a posição de um dado elemento dentro da lista. Então, ao executar aqui o nosso código, primeiro, eu obtive a lista 4 com os elementos também da lista 5, devido ao nosso método extend. Agora eu venho para o método index, que ele vai me retornar qual é a posição do valor 37 dentro da lista 4. Então vamos lá. Nós sabemos que o primeiro elemento de uma lista sempre está na posição 0. Como nós temos aqui 9 elementos, eu vou da posição 0 até a posição 8, que é a posição onde está o elemento 37, portanto eu obtive 8 no retorno do meu método index. Método insert, ele vai inserir em uma posição especificada um elemento que foi passado. Nesse caso, eu tenho a lista 6 com 3 elementos.
Na posição 1 dessa lista eu tenho o valor 10, porém eu vou inserir na posição 1 a string teste. Executei o código e eu obtenho. Agora a lista 6, ela tem o número 2 na posição 0, na posição 1 a string teste, na posição 2 o valor 10 e na posição 3 o valor 37. Método pop, ele remove o elemento que está na posição passada como parâmetro. Então aqui nós temos a lista 7 com 3 elementos, na posição 0 o elemento 2, na posição 1 o elemento 10 e na posição 2 o elemento 37. Ou seja, eu vou dar um pop, né, na posição 2 e, portanto, nós removemos o nosso elemento 37 que estava na posição 2. Método remove, ele vai remover um elemento indicado na sua primeira ocorrência. Então aqui nós temos a lista 8, que ela tem duas vezes o valor 32, uma na posição 0 e outra na posição 2. E eu vou utilizar o método remove do valor 32. Quando eu executar o código, olha só o que aconteceu. Ele eliminou o 32 da primeira posição, né, da posição 0, que é a primeira ocorrência dele. Já na segunda ocorrência do mesmo não foi eliminado. Método reverse, ele vai inverter a ordem da lista. Ele vai pegar o último elemento, ele vem para o primeiro, o penúltimo para o segundo e assim sucessivamente. Então, ao executar o código, nós tínhamos a lista original com 32, 110, 2 e 70 e agora o último elemento passa a ser o primeiro, o penúltimo o segundo e assim sucessivamente. E o nosso último método que nós vamos estudar agora é o método sort, ou seja, ele vai classificar a nossa lista. Ele permite classificar uma lista na forma crescente, decrescente ou conforme uma lógica determinada. Nós podemos também criar uma função para isso. Aqui no exemplo eu só vou mostrar, por enquanto, a classificação em crescente e decrescente. Olha só, eu utilizei duas listas, a lista 10 e a lista 11. A lista 10 é uma lista numérica, a lista 11 é uma lista com caracteres e strings. Então, primeiramente, eu utilizo o método sort, tá? E por padrão ele vai classificar na ordem crescente, tá? E depois eu utilizei o parâmetro reverse e coloquei ele como true, como verdadeiro, ou seja, ele vai inverter a minha classificação padrão, ele vai aí classificar na ordem decrescente. E aí eu printei aqui para nós visualizarmos as duas ocorrências. Então olha só. Primeiro eu peguei a minha lista numérica, o padrão era crescente, ele foi do 3 ao 220 e do A até o X. Depois, quando foi invertido o parâmetro reverse, ele foi do 220 até o 3 e do X até o A. Muito importante que quando esse método é utilizado não é possível mesclar números e caracteres, porque senão ele vai nos gerar um erro. Deixe seu like, suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários.